Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline Godard para mais uma aula online. E hoje nós vamos falar sobre semântica. Semântica que diz respeito ao estudo do significado das palavras, ao sentido das palavras dentro da comunicação, dentro do texto e também fora dele, que é a parte da linguística que se dedica ao estudo do significado, não só do significado das palavras, mas também da interpretação das frases e dos enunciados. É muito importante que a gente aprenda, a partir do estudo do significado das palavras, da semântica, a entender alguns conceitos primordiais para que a gente possa cada vez mais aprimorar e melhorar a nossa capacidade de interpretação textual, a nossa capacidade de leitura, de compreensão, de refletir sobre aquela comunicação que está ali sendo proposta pelo emissor da comunicação. Bom, hoje, mas antes de mais nada, nós vamos aqui aprender é, a respeito da ambiguidade da polissemia, que é muito comum nesse processo de comunicação, e mais comum ainda quando se trata de textos conotativos, quando se trata de textos cuja linguagem é empregada no sentido figurado. É importante que a gente aprenda o que é ambiguidade, que é, na verdade, o duplo sentido que aquela comunicação tem a nos passar. Vamos lá então? Ambiguidade. Um enunciado pode apresentar mais de um sentido, acarretando dessa forma várias interpretações. A múltipla possibilidade de leitura pode ser usada intencionalmente pelo enunciador, ou seja, pelo emissor, porém uma leitura atenta normalmente elimina a maioria dos problemas de ambiguidade no texto. Então, por que eu preciso aprender o conceito de ambiguidade dentro da comunicação? Porque justamente é preciso ficar atento, porque em alguns momentos eu preciso identificar de que maneira essa ambiguidade está sendo utilizada na comunicação. Será que o autor está usando essa ambiguidade de forma intencional, proposital, para que possa ali dentro do texto criar uma dúvida ou deixar no ar algo que ainda não quer ser dito? Enfim, é importante que a gente perceba as intenções do texto com o leitor, porque a partir daí a gente começa a nossa decodificação textual. Então, quando empregada de forma intencional, torna-se um importante recurso de expressão, como acontece em textos literários, publicitários ou humorísticos. Vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre os textos publicitários, porque foi tema da aula passada, do vídeo anterior. Eu falei sobre o universo, né, dos textos publicitários, da publicidade, do enunciado, como que é elaborado o texto, e é muito importante que a gente aprenda, porque a ambiguidade, não só a ambiguidade, mas a polissemia, vão estar sempre presentes como marca de estratégia para se criar esse tipo de comunicação. Mas antes, vamos ver aqui outros exemplos também de publicidade na qual houve ambiguidade e polissemia dentro da comunicação verbal. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é a marca Ruffles, que é uma batata. Uma batata que é a batata da onda que todo mundo conhece, é o logotipo, inclusive, desta marca. Então, para dar credibilidade à veiculação e ao produto, o que podemos depreender dos dois sentidos da palavra onda? Então, vejamos aqui, a batata da onda. A batata da onda é a comunicação, é o enunciado. A palavra onda é a palavra-chave e ela está empregada aqui em dois sentidos diferentes. O primeiro sentido a gente pode identificar literalmente que é a forma ondulada de uma onda. Mas também, no sentido figurado, podemos ler da seguinte maneira: a batata da onda corresponde estar na moda, corresponde a um comportamento social, cultural, onde todas as pessoas
andam antenadas com o que está acontecendo. É uma cultura comportamental, né? Então, estar na moda é estar na onda, ok? Então, aqui nós temos multiplicidade de sentidos que pode ocasionar aqui dentro da mesma comunicação. E aí cabe a nós, de acordo com a situação e o contexto, escolher qual o melhor caminho para interpretar, decodificar o texto, tá? Então, vejamos aqui outro exemplo, agora desta vez da marca Bombril. Eu trouxe para vocês um anúncio muito polêmico na época, porque misturou aqui não só a linguagem verbal, né, a questão gramatical como um todo, mas também misturou aqui um pouco de história, cultura, sociologia, tudo num único anúncio. E a gente vai tentar entender como essa comunicação deu pano para manga. Então vamos lá. Mingostar Limpol, natural, o único branco que respeita a natureza. Perceba que o único branco que respeita a natureza está em caixa alta. É uma comunicação que está gritando aqui. Percebam também aqui a questão proposital da comunicação, que houve aqui uma inadequação ao uso da gramática normativa na nossa língua portuguesa. Nós sabemos muito bem que mim é um pronome oblíquo de primeira pessoa e que não pode estar inserido na frente do verbo, na frente de uma ação verbal, porque a gramática, a comunicação verbal não aceita esta colocação pronominal na frente do verbo. Então, houve aqui duas questões. Uma que está infligindo, né, de forma inadequada o uso da língua, de acordo com a gramática, devido à colocação pronominal, e a outra que está inserindo aqui um contexto sociocultural e também relacionado à nossa identidade cultural, que são os índios. Sabemos que aqui houve uma pequena alusão ao modo de falar regional dos índios, da comunidade indígena, né? Mim gostar, mim fazer, mim comer, ok? E aí houve muita confusão com relação a essa comunicação, com relação a essa propaganda. Lembrando que uma das estratégias para os textos publicitários é utilizar como ingrediente o humor. Só que nem sempre esse humor ele é bem aceito, ele é bem compreendido. Isso não quer dizer que tire o seu mérito. Porém, é complicado na hora de fazer a interpretação textual da comunicação. Então, quando é resultado da má organização das ideias ou do emprego inadequado de certas palavras, ou ainda de inadequação do texto ao contexto discursivo, pode gerar problemas na comunicação. Então, houve aqui várias questões que foram construídas de forma intencional para criar essa ambiguidade, esse duplo sentido, que cabe a nós, leitores, encontrar o melhor caminho para tentar interpretar esta comunicação. Em síntese, a ambiguidade é a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, o que dificulta a compreensão do enunciado. Então, essa indeterminação de sentido ela vai se dar de algumas maneiras que nós vamos verificar aqui. A primeira delas é estrutural, pela posição de determinada palavra ou expressão em enunciado. Por exemplo, o computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Vamos perceber aqui que as palavras esse e suas, que são pronomes, cada um dentro da sua classificação, pronome aqui demonstrativo, esse, de segunda pessoa, e o pronome de terceira pessoa, possessivos suas, podem se referir-se tanto a computador quanto a homem. Então, eu tenho aqui dois substantivos, computador e homem. Nós não sabemos, dentro da comunicação, a quem esses pronomes estão substituindo, porque fica aí
uma ambiguidade, um duplo sentido, proposital, ocasionado no texto. Então, a gente não sabe, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Esse quem? O computador ou o homem? Fiquemos aí para resolver essa problemática. Nesse caso, a interpretação ambígua é ocasionada pelo emprego de palavras que não permitem ao leitor a identificação correta do seu referente no texto. O referente aqui seria a própria mensagem, ok? A própria comunicação. Agora, do ponto de vista lexical, lexical tem a ver com o vocabulário, tem a ver com as palavras. Quando a palavra assume duas formas diferentes, como é o caso da polissemia ou da homonímia, que é o que nós vamos ver agora. A polissemia é a pluralidade de significativa de um mesmo significante. O que significa isso? É a multiplicidade de sentidos, ou seja, isto é, a capacidade que o próprio vocabulário, que o próprio vocábulo, né, no caso a palavra, possui de assumir várias significações, somente definidas dentro de um determinado contexto. Então é preciso do contexto, é preciso da situação que está ocasionando ali no momento da interlocução, da interação entre emissor, locutor, enfim, de todo o processo de comunicação para a gente tentar identificar qual é o sentido daquela palavra dentro do texto. Por exemplo, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Esses são os versos mais famosos de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né, esses versos. Toda vez que temos um problema para resolver, a gente sempre diz no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Então, qual é a palavra-chave desse processo de comunicação aqui? É o substantivo pedra. Então, vejamos qual é as possíveis interpretações, decodificações desta comunicação. Pedra, nós sabemos muito bem que é um fragmento mineral, no sentido literal, denotativo. Mas também pedra pode assumir, no sentido figurado, conotativo, um problema a ser resolvido, um contratempo, algo que houve um empecilho para que ali, naquele momento, a gente pudesse resolver algo na nossa vida. Então vamos lá, eu tenho aqui alguns exemplos também, para a gente continuar aqui especificando o que é polissemia, como que vai assumir o significado de diferentes maneiras. Então eu tenho aqui a palavra-chave cabeça na frase um, 2 e 3. Não estou com cabeça para isso. Minha cabeça está doendo. Você é a cabeça do projeto. Então, eu tenho aqui comunicações, tanto do ponto de vista conotativo, quanto do ponto de vista denotativo. Então, qual é as multiplicidades de sentidos da palavra-chave cabeça? Na primeira frase, não estou com cabeça para isso. Significa que eu não estou em condições, eu não estou, enfim, eu não estou bem para resolver determinado problema, para pensar sobre ele, né? No sentido de estar bem. Já na segunda frase, minha cabeça está doendo, é a parte mesmo do nosso corpo, né? A cabeça física, ela está doendo, no sentido denotativo. Você é a cabeça do projeto. Aqui a gente percebe que o significado assumido pela palavra cabeça é um significado conotativo, no sentido figurado. Significa que você é o líder, que você é o responsável pelo projeto. Então, percebam que a mesma palavra ganhou múltiplos significados em diferentes situações e contextos. Agora vamos observar o que é uma homonímia, que é um pouco parecido com a polissemia, em termos de identificar as possibilidades de leitura. Porém, existe uma diferença que nós vamos ver agora. Homonímia são as palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia.
mas com significados diferentes entre si. Ou seja, eu tenho uma palavra que é muito parecida na pronúncia com outra palavra, porém, o que vai diferenciar o seu significado é justamente a forma como ela vai se grafar. A gente vai ver logo em seguida alguns exemplos e vocês vão relembrar exatamente o que eu estou dizendo agora. Mas a homonímia está inserida nos estudos semânticos, ou seja, no significado da língua portuguesa, no significado das palavras. Etimologicamente, este termo surgiu de grego homos, que quer dizer igual, e ônimon, que significa nome. Isso aqui é apenas uma informação etimológica do estudo da palavra, já que nós estamos falando sobre semântica, que é a ciência que estuda a comunicação. Exemplos. Então vamos lá. Eu tenho aqui a palavra sessão. Bom, quando a gente diz sessão, a gente precisa da situação e do contexto para tentar entender a palavra, mas além disso, é importante também saber como se grafa. Quando eu tenho sessão com C, eu tenho um ato de ceder, no sentido de ceder. Quando eu tenho sessão com S, eu tenho aqui o sentido de reunião. E quando eu tenho sessão com cedilha, eu tenho o sentido de repartição. A mesma coisa a palavra concerto. Quando eu tenho concerto com S, eu tenho no sentido de reparo. Quando eu tenho concerto com C, eu tenho um sentido de acordo ou também de um espetáculo musical. Então percebam que a homonímia ela vai se dar de acordo com a grafia da palavra. A palavra é pronunciada da mesma forma, mas o que vai diferenciar e que vai nos dizer a respeito do significado é exatamente a ortografia, como ela se escreve. E aí a gente vai saber exatamente qual é o significado daquela comunicação. Atenção, polissemia e homonímia. Qual é a diferença? Muitos autores afirmam que o estudo da polissemia, pluralidade significativa, gera quase sempre o problema da distinção entre homonímia e polissemia. A polissemia diz respeito à possibilidade que tem o item léxico de variar de sentido. Esse item léxico, mais uma vez, tem a ver com vocabulário. Então, para se eu entender a diferença entre homonímia e polissemia, basta sabermos que polissemia é necessário o contexto. É necessário que a gente verifique qual é a situação de comunicação naquele momento. Já a homonímia, a gente precisa saber como é a ortografia da palavra, para buscar o sentido que ela apresenta. Só para a gente entender um pouco melhor sobre o conceito de contexto. Contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, no sentido de lugar ou tempo, emissor e receptor, e que permitem sua correta compreensão. Então, para se obter a polissemia, é necessário que a gente observe o contexto da comunicação. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos continuar as nossas atividades, só que dessa vez a gente vai observar esse conteúdo semântico, esse conteúdo que eu acabei de apresentar para vocês aqui no estudo dirigido. É importante que a gente entenda esse conteúdo para resolvermos a questão que segue agora como nova atividade proposta para que vocês possam resolver em casa, possam dar continuidade ao estudo de vocês. Vamos lá. Observe os dois sentidos do anúncio. Aqui eu tenho um texto publicitário. O anúncio aqui é de um dicionário, que todo mundo conhece, o dicionário Aurélio. Mais uma vez eu volto a repetir para vocês. A publicidade, ela trabalha com aspectos estruturais, que geralmente
é de responsabilidade do criador do anúncio. Então, nesse caso aqui, esse anúncio publicitário é possível perceber a existência da linguagem do produto anunciado, que é um dicionário, no caso, e do texto, que está escrito aqui, bom para burro, e da logomarca inserindo a essa propaganda que nós vamos chamar de Aurélio. Aqui, o produto que está sendo anunciado, o produto que está sendo vendido é o dicionário Aurélio. Aurélio. Então, você nota aí no anúncio publicitário do dicionário Aurélio que usa como principal artifício o humor. E claramente percebemos a presença notável da ambiguidade. Aonde está essa ambiguidade? A ambiguidade está na colocação da expressão bom para burro, que é a comunicação verbal do nosso anúncio. Então, a partir desta expressão que vai se desenvolver toda a atividade de 1 a 4 para a gente poder tentar resolver, ok? Só para colocar aqui, abrir um parêntese, esse também foi um anúncio muito comentado quando surgiu a edição do Aurélio em 2010. Essa publicidade deu pano para manga, né? Criou até um certo desconforto, né? Porque esse bom para burro aqui, devido à ambiguidade, levou também para um entendimento de que será que o Aurélio continua com aquela máxima, né? De que quem consulta o dicionário é aquela pessoa menos inteligente, com grau de escolaridade inferior, incapaz de compreender a comunicação verbal da língua portuguesa como um todo, né, em nossas regras. Muito pelo contrário, nós sabemos muito bem que aquela comunicação que está por trás do bom para burro, que a gente pode fazer aí uma comparação, né, com o que sempre foi dito sobre consultar o dicionário, dizendo que é pai dos burros, muito pelo contrário. Inteligente é aquela pessoa que abre um dicionário, consulta a palavra na sua íntegra, porque ali você pode ganhar muito conhecimento a respeito não só do significado, do significado das palavras, do ponto de vista denotativo e conotativo, né? Que é o figurado e o concreto, mas também a gente pode aprender a classe gramatical, a gente pode aprender a ortografia correta da palavra. Então, inteligentes são as pessoas que abrem o dicionário para consultar as palavras quando a gente não consegue compreender muito bem dentro do uso empregado na comunicação. Então, vamos lá. Na sua opinião, quais os sentidos produzidos pelo anúncio? Para a gente poder tentar resolver isso aqui, a gente precisa relembrar quais são as características que nós temos aqui enquanto produção textual do anúncio. Então vamos lá. Bom, as principais características para a gente poder lembrar rapidinho são, em primeiro lugar, a linguagem persuasiva. Texto persuasivo com o objetivo de convencimento. Então, todo anúncio publicitário tem como objetivo tentar convencer o público-alvo que aquele produto é o melhor, que aquela ideia é a melhor, tentar convencer de forma também que deve se discutir e trazer à luz da consciência uma determinada campanha social, que é o caso que nós estamos vivendo agora do coronavírus, ok? Então, uma das questões importantes que a gente precisa entender é essa linguagem persuasiva. Verbos no imperativo ou presente do indicativo. Bom, ali a gente percebe na comunicação que a gente não tem uma palavra verbal em si, bom para burro. Não houve ali o uso do emprego verbal. Uso da expressão de chamamento vocativo. É um outro recurso também gramatical que é utilizado geralmente como estratégia para a criação de um anúncio publicitário. Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Presença da criatividade, humor e ironia, é o que nós podemos ver no anúncio. Intertextualidade, que é a comunicação com outros textos. E a gente pode fazer uma referência aí, bom para burro,
além além de nos dar um entendimento que é algo que pode ser muito legal, que é algo que pode ser bacana, e enfim, mas também a gente pode fazer um intertexto com aquela situação que eu já deixei aqui para vocês, que geralmente nós sempre nos referimos ao dicionário como se fosse o pai dos burros, né? Ficou aí um ditado popular em relação a isso. Então, há uma intertextualidade também com esse ditado popular, pai dos burros, como dicionário, ou como uso do dicionário. O uso da subjetividade, que é a linguagem conotativa, e da musicalidade, uso de figuras e vícios de linguagem, uso de rimas, neologismo, estrangeirismo, polissemia, trocadilhos, função apelativa da linguagem, que é a função que vai trabalhar com a questão do convencimento do público sobre aquele produto e a utilização de estereótipos. Quer dizer, um dos estereótipos que a gente tem aí, de um modelo padrão, né, digamos, né, que as pessoas quiseram colocar isso para frente, é dizer que a gente só olha o dicionário porque a gente se acha um burro, um incapaz, mas não é isso. Então a gente pode ver aqui, através das características, verificar quais são os sentidos produzidos pelo anúncio na expressão bom para burro. Qual foi o efeito causado por essa expressão? Questão número 2. Qual o sentido da linguagem empregado? Conotativo, denotativo, justifique. Eu acho que aqui não há dúvidas quanto ao sentido da linguagem empregado. Muito fácil da gente resolver. Explique como o uso da expressão bom para burro produz humor nessa propaganda. Vamos verificar? Vamos tentar analisar sobre tudo que eu já comentei aqui agora? Coloque com as palavras de vocês o que vocês entenderam sobre esse efeito bom para burro. Foi um efeito adequado, inadequado? O que ele provocou dentro do texto, dentro da propaganda? Questão número 4. Nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro é polissêmica, pois possui múltiplos significados em diferentes contextos de interpretação e remete a uma representação de dicionário, no caso aqui é Aurélio. Além disso, constata-se que, no discurso publicitário, muitas vezes apreende-se, ou seja, compreende-se, a mensagem pela decodificação simultânea de um texto com a figura da imagem se sobrepondo, né? Sobrepostos aqui. Então, é necessário que a gente una a ilustração, a leitura da imagem com a leitura verbal do texto, ok? Do texto verbal. Na sua opinião, qual é a representação da mensagem bom para burro? Temos aí uma ambiguidade para ser resolvida e a gente vai colocar de acordo com a nossa leitura. Acerca desse dicionário, ela é adequada de acordo com o ponto de vista que você pode compreender dentro do texto, ou ela é inadequada? Justifique sua resposta. Bom, gente, então aqui eu deixo essa problemática aqui, essas questões para serem resolvidas. Eu espero que vocês é, continuem com muita força nos estudos de vocês, de alguma maneira, da melhor forma possível. Caso vocês não entendam a compreensão da palavra, procure sim o dicionário, abra o dicionário, é importante, porque vocês só vão ganhar com isso, vocês só vão ganhar conhecimento e aumentar cada vez mais o vocabulário de vocês no momento em que a gente precisa fazer muito uso das palavras em determinadas situações e contextos. É importante a gente aprender a fazer o uso adequado, né, da comunicação, no momento certo, na hora certa e de acordo com vários contextos. Então, eu desejo que todos fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.